Tá. Olá, pessoal! Agora sim, em definitivo aqui, estamos começando a nossa live sobre as três ferramentas que vão aumentar o lucro da sua padaria. Você que está entrando agora, está assistindo essa live gravada. O pessoal está entrando, começando a entrar aqui. Eu já estou falando com você. Você provavelmente deve estar assistindo depois, né, que a gente entrou. E então agora nós vamos falar aqui nessa live sobre algumas ferramentas. Eu, o Fábio, tem o pessoal da nossa equipe aqui também, de Djalma, e a gente vai falar algumas ferramentas e também no final nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, vamos tirar algumas dúvidas. Então, vamos ficando por aqui, tá? O pessoal que está entrando agora aqui, mantenha o microfone fechado, tá, pessoal? A gente vai decorrer a live aqui, vamos conversar com vocês, vai anotando as perguntas. Agora é o momento de vocês entrarem, pausar aí as distrações, celular, fechar a porta, né? E vamos conversar um pouquinho sobre negócios, vamos conversar um pouquinho sobre tendência na panificação. Hoje eu estou aqui com o Fábio Burim, o Djalma da nossa equipe, que também está dando apoio ao suporte aqui. Vai estar no chat com vocês, tá? Pode escrever suas dúvidas no chat. E também, depois da live, se vocês tiverem alguma dúvida que passou aqui, vocês podem voltar no grupo do WhatsApp e fazer suas perguntas, ou chamar um de nós três aqui, tá bom? Para responder as suas perguntas sobre os assuntos que aconteceram aqui na live também, tá bom? Então, depois a gente vai ter uma oportunidade de abrir o microfone, o pessoal contar. A gente viu aí, queria agradecer o grupo, tem bastante gente do grupo, né? O pessoal do Brasil inteiro. A gente viu o pessoal do Sul, da Bahia, tem bastante dono de padaria acompanhando aqui. Isso é um bom sinal, né? Um sinal que o dono de padaria está buscando conhecimento, buscando entender um pouco melhor seu negócio, buscando um aumento nos resultados, e isso é, é um processo que a gente vê aumentando cada dia mais, né? Eu não sei se todo mundo me conhece, então eu vou me apresentar rapidinho, depois vou passar a palavra para o Fábio. Eu sou o Denis Paton, hoje eu sou é, considerado lá um especialista em marketing de padaria, tá? Mas a minha história não começou na padaria. Eu tenho aqui uma base de conhecimento de internet desde o ano 2000. Eu comecei como design de site, web design, né? No ano 2000, então esse ano está fazendo 26 anos que eu trabalho com internet, que eu vivo do digital, né? Já fiz uma série de trabalhos. Depois montei minha própria agência em 2004. Também atendi vários nichos, fiz vários projetos. E em 2016 eu passei para a área de educação, comecei a entender o processo de educação online. E em 2018 foi quando eu conheci, coloquei meu pé no sistema de padaria com o Everton Santana, que eu fiz um lançamento do Everton, né, como o primeiro digital influencer de padaria, ou seja, a primeira pessoa que entrou no YouTube para falar sobre gestão de padaria. A gente começou pelo YouTube, depois fomos para Instagram, para as outras redes. Hoje eu acho que o Everton ainda é o maior influenciador de padaria. E durante os primeiros anos que a gente o Everton tinha um programa de cursos, né? A gente já atendeu mais de 500 panificadores ensinando um pouco de gestão, tá? E foi aí, nesse ponto, que eu aprendi muito com o Everton Santana. A gente assistia aos cursos, às lives, às mentorias, né? E nas mentorias a gente tinha muitos casos e o Everton ensinava o jeito dele de ter resultado nas padarias, e a gente começou a aprender muito sobre isso. E aí eu identifiquei que as padarias precisavam também aprender a parte de marketing, né? Precisavam aprender a parte de marketing, precisavam aplicar essa parte de marketing nas padarias. E em 2019 nasceu a DP9 Web,
que é especialista em padaria, e a gente atende padarias do Brasil inteiro, tá? E nesse decorrer, né, desse jogo, desde o começo, é, eu conheci o Fábio Burim, né, no meio desse jogo. O Fábio, uma pessoa excepcional, ele vai se apresentar aqui, mas o Fábio me chamou muita atenção também pela capacidade de números, né? Por ser um profissional que nasceu ali na padaria e teve o seu viés de tecnologia, né? Ele levou muita tecnologia para a família, ele vai explicar isso. E aí a gente criou uma profunda amizade, um relacionamento comercial muito bom. E a gente vem fazendo alguns projetos juntos e fazendo algumas lives dessas daqui. Fizemos uma live só de inteligência artificial e faremos outras, tá? Para frente, inclusive, quem quiser deixar temas aqui para a gente falar sobre isso, a gente pode escrever no chat aí ou falar para a gente no grupo, a gente vai discutir sobre isso, tá bom? Então, vamos lá começar. Eu vou chamar aqui o Fábio, vou tirar o meu PIN aqui, que a gente chama aqui de. Estou falando aqui como o principal, e o Fábio vai entrar com a gente para começar, e depois logo mais eu volto com vocês, tá bom? Muito obrigado, então, a presença de todos. Vamos para frente lá. Fábio, assume aí, meu amigo. Obrigado, Denis. Obrigado pela introdução. É sempre um prazer estar junto com você aqui nessas lives, nos projetos que a gente caminha junto. É muito gostoso, cara. Eu falo assim, eu gosto muito de falar sobre padaria, falar sobre o setor. Esse é um negócio que, cara, me pega muito porque faz parte da história, né? Vou me apresentar brevemente, né? Como o Denis falou, eu nasci em padaria. Quando eu nasci, meus pais já tinham padaria. E é aquele negócio, acho que você que é panificador sabe o que eu estou falando, é padaria dentro de casa mesmo, né? Minha casa era uma padaria, na frente de casa era padaria, uma revendinha, isso em 1990. Então eu vi tudo isso acontecer, o meu quarto virar um forno, né? Toda essa transição que tem de padarias ali para profissionalização, né? Que foi crescendo. De acordo com quando eu fui crescendo, a padaria foi crescendo junto, então eu tenho um amor pelo setor muito grande. Quando eu fiz lá 18 anos, fui fazer faculdade fora, fiz engenharia de produção, depois comecei a empreender no setor de tecnologia, ainda na faculdade, então tive algumas startups, gostei muito desse ambiente de tecnologia assim, aprendi demais durante essas minhas primeiras aventuras no empreendedorismo. Mas ali há cerca de 12 anos atrás eu senti um chamado para voltar para Ribeirão Preto, cidade que eu nasci, onde está a padaria da minha família, e empreender junto com meus pais, né? Porque eles estavam crescendo, mas não sabiam direito ali como se estruturar. Então eu voltei e trouxe ali essa bagagem mais de gestão, mais de tecnologia, comecei a estruturar a padaria junto com eles. No meio desse caminho, eu montei outra startup também, era do PAN, de entrega de café da manhã, foi outra aventura, né? Mas eu fui sempre nesse caminho de padarias. Me tornei consultor também, comecei a dar consultoria para dezenas de padarias. E hoje eu sou gestor de uma rede de padarias, que são 11 padarias aqui no interior paulista, chama Vila Sucre. Eu toco basicamente ali projetos voltados à tecnologia e produtividade dentro da rede, né? E também empreendo ali junto com a minha família no negócio da família. Hoje são duas padarias e a gente vem se estruturando bastante. E como eu fiz bastante consultoria, tudo, eu tenho muito essa vontade de conversar com donos de padaria, sabe? De passar esse conhecimento adiante, de trocar ideia, de aprender. Então, isso tudo é uma coisa que me move muito. Cara. Até falei com o Denis, né? Eu fiquei um tempinho, né, Denis? Fiquei, sei lá, uns 2, 3 meses que a gente ficou meio. Eu voltei mais internamente aqui para Vila Sucre, tocando projeto. Nossa, rapaz, estou com uma saudade de conversar com essa galera. Então, assim, não dá para ficar longe, não dá para ficar longe, não dá para parar de trocar ideia. E eu acho que a gente tem muito aí a contribuir nessa live. Então, vai ser uma live onde a gente vai trazer
os três ferramentas para aumentar a lucratividade das padarias. Uma ferramenta de aumento de faturamento, outra ferramenta de diminuição de custos, ou seja, a gente está aumentando um e baixando o outro, aumentando a lucratividade. E a terceira, a gente vai falar um pouquinho de gestão, né? Ferramentas de gestão puxadas ali para inteligência artificial, que é algo que ajuda muito a gente ter indicadores e tomar decisão da forma certa. Né? Que eu vejo que o panificador precisa muito se profissionalizar nesse sentido, sabe, Denis? De ter seus indicadores mais bem entendidos, para tomar a decisão da forma certa. Isso faz Sim. muita falta. Sabe? E é isso, meu amigo. Vamos começar aí a turbinar esse conteúdo. Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Vamos mostrar para eles, então. Deixa eu fazer aqui com você, liberar para Ó, como é você. dono de panificador, o pessoal ainda está no carro, saindo da É, padaria. essa Sei hora muito aí, como ó, que é 8 da isso. noite Não, aí. não, Evaristo. É muito isso, cara. É o horário de fechar a padaria. Horário Aliás, de cara, fechar a padaria, muito bom ter exatamente. você aqui se esforçando para estar aqui nessa live, mesmo aí Tem, na correria. tem muita gente aí realmente com a câmera fechada, só ouvindo a gente, né? Seria interessante, pessoal, se conseguir se concentrar aqui, a gente vai mostrar, vai compartilhar a tela aqui, né, Fabião? Para a gente mostrar realmente as plataformas e você mostrar para a gente qual é a transformação, né, Fábio? Qual é o resultado realmente, o que essas plataformas ajudam nesse processo todo. Desde que quando você começou, Fábio, também ia te perguntar o seguinte: mesmo as plataformas que a gente trabalha, vamos falar aí pós inteligência artificial, né? Essas plataformas mudaram muito, né? As plataformas que a gente já usava antes de pandemia, né? Antes dessa explosão da inteligência, eram bastante boas as plataformas. Mas quando a inteligência artificial surgiu e agora está num avanço gigantesco, o que a gente vê é que as plataformas estão embarcando essa inteligência, né, nas plataformas, então a gente tem uma melhora bem substancial aí de produtividade, de números, de facilidade para o panificador. É isso mesmo, ou não? Como é que você vê isso? Muito legal a pergunta. Todo mundo aqui deve não, tem um sistema, né? A gente fala aí de PDV, né? Sim, Eu acho que é difícil existir hoje padaria que não usa mais um PDV, pelo menos, né? sim, E aí, Denis, quando a gente fala nas plataformas, vamos puxar um pouquinho mais para a gestão, né? A gente tem esse panorama onde as padarias têm um PDV e tem uma retaguarda, né? sim, Tem um ERP, que chama, né? Essa retaguarda, ela sempre foi muito importante, só que antes aí da inteligência artificial, antes desse boom, cara, era muito burocrático. Ainda é, de forma geral. Está sendo essa transformação, está acontecendo. Mas eu vou usar essa sua pergunta para falar um pouco sobre um projeto que eu tô fazendo ali nessa rede de padarias que eu atuo. Hoje ele tem, então, esse ERP, que é um ERP robusto, só que os ERPs, os donos de sistema que estão entendendo a movimentação da inteligência artificial, eles estão se movimentando. Eles não estão mais deixando ali o sistema da forma tão burocrática que era antes. Nesse sistema, a gente está embarcando, igual você falou, embarcando uma inteligência artificial dentro dele. O que a inteligência artificial faz em primeiro momento? Em primeiro momento, ela auxilia você. Você pergunta um preço pelo WhatsApp, tá? Tudo pelo WhatsApp. Pergunta o preço de tal produto, ele vai te dar. Eu quero mudar o preço desse produto para tal. Beleza, ele muda direto lá pelo WhatsApp. Ele muda direto lá no seu sistema. Quanto que eu tenho no estoque de tal produto? Quero fazer uma compra? Quanto que eu tenho? Estou lá no mercado. Quanto que eu tenho no estoque de tal produto? Ele te dá o estoque do produto. Né? Então, várias consultas que você vai fazer. Qual foi o meu lucro
no mês passado, qual foi meu faturamento no mês passado, quanto eu gastei com pessoas, quanto eu gastei com CMV. Tudo isso ele vai te dar a informação. Qual que é o segundo passo, meu amigo? Ele começar a trabalhar para a gente. E aí a gente vê já isso acontecendo em alguns sistemas. Como eu falo isso? Entrada de nota, né, de forma automatizada, baixa de pagamentos direto do banco, conciliação bancária. Então a gente já vê essas inteligências artificiais começando a fazer o que a gente fazia antes. E essa é a revolução que vai acontecer nos próximos 3 anos, eu acho. Então, é ela fazendo a gestão dentro desses sistemas o que a gente fazia antes. Fora isso, a gente tem um monte de análise de venda, por exemplo, que a gente pode fazer que antes a gente não fazia. Comparar uma venda de um ano com o outro. Depois eu vou mostrar, né, na última ferramenta, tem muita coisa que a gente consegue fazer com essa IA que vai aí, mexer com a cabeça aí da galera. Né? Ele Beleza. mexeu muito comigo. Vamos lá, vamos ver essas ferramentas e vamos falar para o pessoal também que vai ter um bônus aí. Nós vamos mostrar uma quarta ferramenta, que é uma das ferramentas que eu uso aqui na agência também para alavancar todo o processo aí do pessoal. Vou mostrar um pouquinho da ferramenta que a gente usa aqui também, que é interessante, hein, Fabião? É um bônus aí para o pessoal que está Vou aqui na live. Bora lá, vamos mostrar. Vamos embora, vamos compartilhar a tela aí. Você consegue ver? Você já está aí vendo, não? compartilhar. Eu Compartilha. vou começar por uma ferramenta que é de diminuição de custos, tá? A gente fala isso, né? Então a gente tem, todo mundo aqui deve conhecer esse termo que eu falei agora, CMV, né? E a nossa busca incessante aí dentro do nosso setor é a diminuição desse CMV, né? A gente tem dois principais indicadores, CMV e pessoas, né? Quando a gente fala de custo. Sempre é uma balancinha, né? Então a gente tenta sempre reduzir ao máximo esses dois indicadores. Eu vou mostrar para vocês agora, a gente tenta diminuir o CMV. Deixa eu compartilhar aqui. Vou compartilhar. Estamos vendo, Fábio. Tá vendo? Tá. Eu vou compartilhar a janela inteira. Tá vendo ainda? Tá vendo, né? Sim, sim, estou vendo. Sim, Tá. sim. Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta de cotação e gestão de estoque e compras. Como ela, existem várias. Tá? A gente tem o Clube da Compra, Clube da Cotação, tem várias outras que fazem basicamente o que ela faz. Essa aqui em específico eu gosto mais, é a que eu mais atuei. Né? Eu já implantei essa ferramenta em mais de 10 padarias. É uma ferramenta que eu acho super robusta e assim, fácil de entender. Mas claro que você precisa ali ter mexer bastante nela para entender bem. Então aqui a gente tem primeiro um dashboard geral ali de como que está as nossas compras, né? Eu vou mostrar para depois para vocês que ele traz uma economia real, o CMV, o quantos pedidos a gente fez, quantas compras a gente fez nesse período, quantas cotações, a curva ABC de produtos comprados, a curva ABC de fornecedor. Isso é interessante, ô Denis. Quando a gente fala curva ABC, muitas vezes a gente fala só de vendas, mas tem também a curva ABC de compras de fornecedor, é super poderosa também. Curva ABC, eu falo aquela, né, são o ranking dos mais vendidos, dos mais comprados. Só que esse ranking, ele segue uma proporção diferente, onde a gente fala que a curva A, que são os mais vendidos, os mais comprados, ele corresponde a 80, os 20%, que está em torno de 20% dos produtos, né, na curva A, ele corresponde a 80% das nossas vendas ou das nossas compras. Isso quer dizer,
A curva A de vendas é onde você tem que mais focar, cara. Ele corresponde a 80% do seu faturamento. Né? Aqueles 10, 15, 30 produtos correspondem a 80% do faturamento. Aquilo lá precisa estar impecável. A mesma coisa aqui. Né? Então, aí a curva A de compras é o que mais traz custo. Corresponde a 80% dos seus custos. Então, esses são os que você tem que cotar sempre, toda semana. Você não pode bobear com esses produtos, porque um aumento indevido dele atrapalha diretamente o seu CMV. Tá? Mesma coisa com o fornecedor. Ah, meu fornecedor da curva A, eu tenho que ser meu parceiro, eu tenho que pedir desconto ali para ele, eu tenho que fazer uma parceria maior com ele. Então, isso tudo é muito rico, são informações ricas. Tá? Esse dashboard traz informações iniciais. Né? E aí ele segue, Denis, são 3 etapas nessa ferramenta, tá? Que é a contagem de estoque, a cotação e a compra. Tá? Tudo começa com uma contagem de estoque. E ali que eu vou mostrar bem brevemente, tá dentro, porque senão fica uma coisa muito técnica. Aí não, depois dá para aprofundar nisso aqui. Aqui, ó, a gente tem as contagens, por exemplo, a última contagem aqui, que foi feita lá na padaria, essa padaria que é uma padaria exemplo. Mas é uma padaria real, né, Fabio? É Tá a mostrando. padaria da minha família. Beleza. Aí tem aqui, ó, quantidade de estoque que estava nessa primeira coluna aqui. Então, tem ali a quantidade de estoque que tinha de cada produto. E o sistema já nos traz uma quantidade de compra. É que aqui já foi comprado, já passou para cotação. Quando passa para cotação, zero aqui. Mas ele traz automaticamente, de acordo com a contagem, o quanto deveria ser comprado, através de 2 indicadores: pedido mínimo e pedido máximo, ou tem gente que chama de ponto de pedido e pedido máximo também. Né? Ou seja, quando chegar naquele nível, eu vou completar o estoque. Né? Basicamente isso. Quando chegar a 2, eu vou completar 50 farinhas. Né? Então, basicamente, ele faz isso para a gente. E é muito interessante que ele é um sistema feito para food service, porque a gente vê Uhum. vários sistemas difíceis. Esse sistema aqui, ele manda direto para a pessoa que vai contar. Normalmente não é o dono de padaria que conta, né? Às vezes ele é um gerente, tudo. Ele manda direto para o gerente pelo WhatsApp para ele fazer ali a contagem, né? Então é Isso já algo é que nativo dessa plataforma. dele. Ele manda agendado. Você agenda, ó, toda segunda-feira, às 8 da manhã, vai ser feita a contagem. Você tem até meio-dia. Ele trabalha com deadline. Ou seja, você tem Uhum. até meio-dia para contar. Depois do meio-dia vai estar expirado esse link, que é mandado pelo WhatsApp. Aí ele entra lá 8 horas, tem que contar tudo ali que tem no estoque. Meio-dia vai finalizar e meio-dia a gente vai passar para a cotação. Então é uma coisa encadeada uma na outra. Quando a gente vai para a cotação, vamos tomar conta, aqui, essa aqui, por exemplo. Essa é uma cotação que foi economizada lá, não sei se vocês viram, mas depois eu volto, foi economizado R$ 1.700 só nessa cotação. É uma padaria pequena aqui no caso, tem padaria que economiza sempre lá cerca de 15%, viu, Denis? Sim. Cotação você consegue economizar já 15% de cara, tá? E aí, o que que Ótimo. essa cotação ele faz, Denis? Depois da contagem, ele dispara para todos os fornecedores que estão na plataforma, todos esses, ele dispara um link para esses fornecedores. E eles têm que ir lá e colocar o preço deles, né? Pelo WhatsApp também, né? Tudo pelo WhatsApp. Eles colocam o preço deles, fica gravado esse preço por 30 dias. Depois, nas próximas semanas, ele precisa só atualizar. Então, os fornecedores também gostam muito. Normalmente eles têm que conversar na padaria, perde muito tempo. Com isso aqui, cara, em 5 minutos ele consegue atualizar os preços dele e já passar a cotação. Então, ajuda muito os fornecedores também. E aí o sistema, Denis, ele cria uma. Opa, vou Opa, aí. Ah. colocar aqui personalizado. Ó, tudo isso é cotação.
Então, aquela lá que teve um pedido maior. Tudo isso foi o ganho de cada cotação. É o ganho de cada cotação. 15% mais ou menos da compra. Faz a cotação Aí toda depende. semana. Toda semana, toda semaninha. Lá na São Lucas é toda segunda-feira. Toda segunda-feira é cotação. E aí, para o pessoal fazer a continha aí, tenta ver o quanto você gasta ali com compras, faz vezes 15% para ver o quanto tem de oportunidade de cotação. Então, aqui ele vai pegando ali os preços de cada fornecedor, ó, e já colocando como melhor preço. O sistema mesmo faz isso, ó. O melhor preço é esse, o melhor preço desse aqui é esse. Chocolate, cara, chocolate é um absurdo, né? Se você não cotar aqui, você fica, paga o olho da cara aqui. Então dá muita diferença de um para o outro. Ele vai trazendo ali quais são os melhores preços, né? E você vai colocando. Na verdade, o sistema mesmo coloca. Quando você vai trocar, quando às vezes não dá o pedido mínimo, aí você precisa trocar, aí você vai lá e troca o de fornecedor. Eu quero mostrar aqui no final, ó, no final ele já dá o quanto você está pedindo de cada fornecedor. Esse fornecedor que é a Diniz, eu tenho um pedido de 542. Esse aqui não teve pedido. Esse aqui que é River Foods teve um pedido de 1.337. E aí você aperta aqui, já envia, vamos ver se vai aparecer aqui. Já envia automaticamente para o fornecedor todo o romaneio do pedido, cara. Que hoje todo Bem fornecedor alinhadinho também aqui. recebe pelo WhatsApp esse romaneio aí, né? Todo fornecedor. Então, isso dá uma segurança, Denis, da gente saber que tudo que está dentro dessa ferramenta foi enviado. Então, aquilo do Sim, fornecedor falar, pô, você não me passou, você, cara, tá aqui, tá registrado, foi organizadinho para você, com a unidade, com tudo certinho, então não tem muito que discutir, ele tá abrindo ali, tá? sim, Dá sim. até para fazer um PDF aqui, ó, bem legal também, ele gera um PDF, ó, do, Se do quiser enviar de romaneio do outra pedido. forma também, ele gera o PDF. Isso aqui também, às vezes a pessoa fala assim, eu quero deixar o pré-pedido impresso para quando chegar a mercadoria, quem for conferir, ver se está com os valores corretos. Então, você pode Sim. deixar isso impresso ali na área de conferência e ele vai bater se está... Uhum. Porque uma coisa é o fornecedor falar que vai fazer o preço, outra coisa é ele fazer o preço. Né? Então, na nota tem que estar o preço que ele respondeu aqui. Se a gente não faz esse acompanhamento, ele põe aqui um valor e na nota vai outro. E ele fala que vendeu por um preço, chega lá, vai outro. É, aí ele vai ganhar todas as cotações, né? Se a gente não Sim, tiver um acompanhamento na hora da entrada da mercadoria, a gente perde, né? entendi. Corre o risco, né? Querendo ou não, tem fornecedor É, que faz corre o isso. risco. Às vezes também na correria o cara também faz um preço para você especial, depois imputa outro lá, né? Justamente. Dá para fazer essa conferência também, Denis, por tablet, tá? Não quero ficar imprimindo. Tem lá Põe uma uma área onde televisão lá, você vai lá e faz a conferência. faz um tablet, uma televisão, tal, faz a Olha como é conferência que também digital. é isso. Muito boa Então, essa bem, ferramenta. Essa é uma muito essa boa. ferramenta é disruptiva, cara. Ia perguntar para o pessoal aqui, Fábio, se o pessoal escreve no chat se alguém já viu essa ferramenta, já conhece, já trabalha, já sabia que existia uma ferramenta dessa. Se vocês puderem colocar no chat aí para a gente entender, isso é legal também, né? Né? Isso é bom para a E gente saber como é que colocar é. na tela aberta. Assim. Mas põe aí, galera. Põe aí que aí eu tiro as dúvidas também. Isso. E, e aí, Denis, depois que a gente fecha essa cotação aqui e envia o, o pedido, isso já entra automaticamente quando chega, né? Já entra automaticamente no estoque dentro do VMarket. Então, se você Uhum. quer controlar o estoque dentro da ferramenta, você não precisa ficar fazendo o quê? Ficar importando nota, registrando nota. É uma coisa que quando o planificador não tem uma equipe ali, né, para ficar fazendo isso, cara, às vezes nem faz, porque é difícil, né? É É difícil verdade. ficar pegando, é trabalhoso e a gente tem muita coisa para fazer dentro da padaria. A gente E tem acaba uma não coisa fazendo. também, Fábio, vamos falar uma coisa também. É, o pessoal perguntou aqui no chat é o nome da ferramenta, né? É VMarket, né? É mais, É tipo, o VMarket, está ali em cima. É, o que eu ia falar assim, hoje, você coloca uma ferramenta dessa,
se você ou faz a cotação, ou tem uma pessoa responsável por compra na empresa, e essa pessoa falta ou tira férias, é muito mais fácil alguém assumir o processo, né, Fábio? É muito mais, você fica menos dependente daquela pessoa, ou se é o próprio dono da padaria que muitas vezes faz a compra. Escreve aí se você é o dono da padaria, se você faz a compra, né? Então, às vezes você quer, se você está automatizado com isso, você consegue fazer essa compra até a distância da padaria, não precisa ficar recebendo fornecedor, né? Então, isso melhora muito. A primeira ferramenta que a gente mostrou aqui, ela diminui os custos um pouquinho por cada cotação de segunda-feira. Parece brincadeira, gente, mas você viu aí a questão do Fábio, que tem é, uma padaria que não é tão grande, né, Fábio? Sua padaria Não, não é tão grande assim, duas padarias, né? e você vê que a questão de economia é muito grande, né? A cada semana você tem uma economia, porque às vezes o fornecedor ele tem uma condição especial para um produto e não tem para outro. E cada fornecedor troca essas condições especiais, e aí o que que acaba acontecendo? Você acaba pegando todas as condições especiais de preço, né? Você pega a Uhum. condição especial de um. Então, você está acostumado assim, ah, não, eu pego queijo, eu só pego com aquele fornecedor, porque uma vez na vida você cotou e ele tem tinha o preço bom. Aí você nunca mais troca, né? Então você tem a oportunidade de fechar realmente por cotação. Isso é bastante interessante. Então, uma ferramenta Viu muito, aqui, muito boa, né, Fábio? Olha lá como abriu que ele aqui uma monta o maneira pedido. de automático. Olá, Larissa, gostaria de realizar um pedido da Riber Foods, tá? E o prazo de pagamento também, cara, faturamento, porque muitas vezes eles dão 25 dias para a gente, mas depois vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo. Quando você vê, você está pagando 7 dias, né, o prazo de É. pagamento. Aí tem a entrega, quando vai ser depois de um dia, ou seja, essa aqui entrega no dia seguinte, a ordem de compra ó, registrada, qual que é a padaria, né? No nosso caso, a gente tem duas, então o pessoal não se perder, não é essa Você padaria sabe qual é aqui, a padaria, o CNPJ? isso, aí que vai os produtos aqui, ó. Óleo vegetal, o preço que foi da cotação, a quantidade, o preço total. Esse número aqui que vem antes é um número que eu uso para organização de estoque, cara. Bem legal. Eu organizo estoque em prateleiras. Tem a prateleira A, B, C, D. E aqui, essa aqui, por exemplo, fica o óleo vegetal, fica na B1, ou seja, na prateleira B, na fileira 1. Você Então, sabe o local já dela no sabe estoque. onde tem que colocar. Na hora que for fazer a contagem de estoque, já fica um em sequência da outra, não perde tempo indo de um lado para o outro. Tudo isso a gente acabou, né, através da experiência, colocando essa organização. Ô, E aí Fábio, traz aqui, ó, quanto que é o valor total e pede ainda para ele confirmar o pedido. Ó. Clica aqui no link e faça a confirmação que você recebeu. você recebeu. Senão também pode ser que ele não tenha visto, tá? Ô, Fábio, até o Peralta perguntando aqui que é assim, ó, essa ferramenta faz todos os controles, calcula CMV, fluxo de caixa. Ela não é um RP, né? Ela é somente para o controle da aquisição, né, de produtos, certo? É cotação. Estoque. Ela controla compras e Controla o estoque. estoque e compras, é isso, É né? uma ferramenta Ela não para isso. substitui um RP. É importante entender que tem muito ERP que fala que tem isso, mas não é com essa especialidade ou complexidade, certo? Ou Não também é facilidade, adaptado, né? não é adaptado para o nosso Não setor. é para Tem isso, muito né? que manda por e-mail, aí você tem que comparar todos, vários e-mails, comparar um a um. Ou seja, vai ficando tão difícil, Denis, que a gente não Uhum. faz. A gente Isso, não faz realmente. Esse não aqui você viu faz. lá. Dá um em Exato. sequência do outro, ele mesmo te fala qual que é o mais barato, ele mesmo seleciona o mais barato, ele mesmo faz o romaneio do pedido. Então, automatiza muito para o nosso mundo aqui, cara. E a gente precisa disso, né? São muitos Isso. processos dentro da nossa padaria. E Legal. por Muito fim bom, aqui, Dani, Fábio. só para não estender muito aqui, aqui tem o pedido, ou seja, um pedido já confirmado, onde você pode ali entrar nele e consultar, né? Ó, o pedido foi confirmado pelo fornecedor, quando a nota fiscal foi emitida, vai aparecer o verdinho aqui, e quando for conferida a mercadoria, né, se o cara usa o tablet lá que eu falei, vai aparecer aqui também. Então, tudo E isso traz conferir. ali aonde está esse produto, né?
bem Legal. organizado. Eu achei assim sensacional. Faz 2 anos e meio, se não me engano, que eu uso essa ferramenta e deu, cara, um retorno excelente na padaria. Só na cotação já é 15%, mas já o controle de estoque. O que acontece também, Denis? Se a gente deixa o estoque aberto lá, qualquer um entra, qualquer um vai lá e acessa, você não tem um controle, isso por si só já é assim, ó, produto indo pro Embora. É. né? Quando você também implanta um sistema desse, junto com uma organização de estoque, o pessoal vê que você está olhando, vê que o gerente está contando toda semana, vê que está fechado, a gente fechou, né, o estoque. Então, isso tudo faz com que as pessoas, e também que não só estou falando roubo, nem desvio, mas os próprios padeiros falam, cara, ele está cuidando disso, então vamos seguir o receituário, vamos seguir isso, dá uma profissionalização, cara, que tem impactos em todas as áreas ali. Então, esses 15% é só na cotação. Mas você pode esperar aí que 20, 25% de melhoria do seu CMV, né, de baixar o CMV. Muito legal. Muito legal. Ótimo, pô. Bela ferramenta aí que. E olha, eu vou te falar, hein, Fábio, hoje reduzir 15% no, no volume das cotações de compra é um número extremamente expressivo, hein? Não é qualquer coisinha, não, hein? É, tem que ser considerado, né? Se o pessoal puder colocar aí quanto que gasta mais ou menos com compras, coloca É, aí para a gente vai ter uma noção. imaginando aí, se fosse 15% da sua padaria, quanto que você economizaria, né? De, Se não tem esse número também na cabeça, só pelo faturamento, a gente sabe que o CMV em média ali é 45%, já é, dá para saber ali, mais ou menos metade, um pouco menos da metade é o quanto você gasta com compras. Então, é esse número que a exatamente, gente está falando, né? exatamente. Legal, Fábio, legal. Vamos aí. Se Bom, não tiver nem mais uma patrão, pergunta aqui no chat, vamos mostrar a próxima. eu estou vendo esse chat aqui. Andreilson, meu abraço para você, meu amigo. Andreilson é um seguidor nosso aí das antigas. Ó, um dos primeiros alunos lá do Everton Santana, tem uma padaria no Rio de Janeiro, a 13, né? 13. Olha aí, um cara tá com a gente faz tempo também, pô. Tô vendo ele aqui na câmera. Muito bom. Eu posso cancelar um pouquinho e já compartilho de novo. Olha lá, Tá. Denzel. Olha, o Verdade, Fábio, acho que é Juliane, verdade. perguntou se funciona no setor de supermercado, para compras de supermercado. Eu nunca apliquei ao setor de supermercado. Eu sei que o supermercado é muito mais complexo, né? Tem muito mais SKU aí, muito mais produtos, né? Mas funciona, creio que funcione bem, sim. Esse V-Market, por exemplo, ele tem em redes muito grandes, cara. Ele tem no Graal, ele tem no supermercado, no Hotel Intercity. Então, Uhum. são grandes redes que usam ele, mas normalmente é mais para food service, né? Quando a Sim. gente está falando de supermercado, a gente está indo já mais para o varejo. E aí ele já se comporta de um jeito diferente, né? Mas Então, ele, por assim, exemplo, funcionaria muito bem se fosse compra do setor da padaria, do supermercado, isso, por exemplo. isso Ou sim, vou comprar só para o setor da padaria do supermercado. Ele vai arrebentar. vai arrebentar, né? É porque Então, acho aí, que o mercado também compra setorizado, né? também, eu acho que dá para adaptar, sim. Aqui, ó, um deles falou, Gildácio, é isso? Gildácio. Hoje faço cotação tudo em planilha de Excel. Cara, isso já é uma, assim, a maioria das pessoas nem fazem cotação. Já é um avanço muito grande, viu? Entrei em contato com algumas empresas sobre o programa de compras, mas não houve retorno. Olha, você vai diminuir muito aí os processos, cara. Vai realmente fazer uma cotação e você vai conseguir. Uma coisa muito legal também, pessoal, é que quando você tem esse processo rodando, você começa a aceitar mais fornecedores. Ô, Denis, eu lembro lá atrás, quando eu comecei na padaria, cara, o tanto de fornecedor que ia para a padaria, hoje não é tanto.
mas eles iam para a padaria, eles queriam conversar sobre a vida, você gastava uma hora com cada fornecedor, cara. Aí, quando você vê, você só conversou com o fornecedor, você não fez mais nada. E aí eu vi, assim, todo mundo indo para um processo de diminuir os fornecedores, porque era muito complexo isso. sim, No momento que você tem organizado isso, cara, você começa a chamar os fornecedores, né? Então, assim, sim. quanto mais fornecedores, melhor, porque é o mesmo processo, não vai ter mais nenhum, eu não vou perder mais tempo tendo E mais você abre o fornecedores. fornecedor, depois coloca ele no sistema e abraço, né? Não Isso. precisa ficar E esse mais sistema tem um link tomando que o próprio café. fornecedor se registra. Então, você só Exato. passa o link para ele, ele se registra, ele já se vincula aos produtos, aí só começa a responder, né? Legal, Muito bom. muito legal. Muito bom. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Beleza. Pessoal, se quiserem, agora vai começar o conteúdo forte mesmo. Agora a gente vai para IA. Vamos lá, vamos mostrar aí as ferramentas de última geração. Ó, isso aqui é para quem gosta de números, né? Todos nós precisamos gostar um pouquinho de número, né? Mas para quem realmente quer fazer análises mais bem feitas ali da nossa empresa. Essa ferramenta aqui, ela chama Cloud. Ela é uma IA da Anthropic, né? Vamos ver se eu vou no início dela aqui. Estão nas conversas, né? Ela fica aqui, as conversas, igual o ChatGPT, né, Denis? Então, tem Sim, as conversas que a gente tem aqui com ele, né? Qual que é a diferença dessa aqui para o ChatGPT, para o Gemini? É que essa cloud, ela tem uma janela de análise muito maior do que as outras. Então, ela consegue analisar dados muito melhor do que um GPT, por exemplo. Se você der um DRE para o GPT, se for muito extenso, ele vai ficar perdido. Já esse Cloud aqui não, ele consegue ler planilhas gigantescas e te dá uma análise muito bem feita. Por isso que a gente tem que, quando a gente vai usar a inteligência artificial, a gente tem que usar a certa. Né? Essa aqui é a certa para fazer análises financeiras. Eu vou mostrar uma análise bem simples de um cliente antigo meu, que eu fazia o financeiro para ele. Denis, como funciona a IA? Tá? A IA ela funciona por prompts. Prompts são mensagens que você pede para ela o que você quer fazer. Quando você vai conversando com ela, você vai entendendo o que você tem que pedir, né? Nesse caso aqui, eu já vinha conversando muito com essa inteligência artificial, então já fiz um prompt padrão. É um prompt que uhum, fica padrão ali. Eu sempre peço, né, nesse cliente específico, eu sempre pedia esse prompt e ele me dava, eu mandava para ele ó, o fluxo de caixa, o DRE, né? Então o cliente ia lá, puxava do sistema dele de gestão, do RP lá, o fluxo de caixa, o DRE. Ah, não tenho isso. Tá, tenho só o DRE, dá para fazer só com o DRE. Ah, não tenho nem o DRE, só tem informações de vendas, tudo, dá para fazer análise também, né, voltadas a isso. Mas quanto mais dados você tiver, vendas, CMV, gasto com pessoas, né? Quando a gente fala do RE, é toda a estrutura de gastos financeiros, né? Então, quanto mais você tiver dados, mais você vai conseguir fazer análise, né? Enfim, cara, eu só vou mostrar aqui que eu faço um pedido padrão para ele, mando esses arquivos e essa inteligência ali, ela vem conversando comigo, se você quiser mudar alguma coisa, mas ela já me dá aqui, ó, de uma forma bem organizada, o meu dashboard financeiro, né? Porque o que fica? Fica mais fácil da gente entender essa padaria, né? A padaria que ele chamava pão quente. Ele dá ali faturamento, o quanto que eu tive de faturamento, o quanto que eu tive de prime cost. Prime cost, para quem gosta de indicador, prime cost é a soma do CMV com o gasto com pessoas. Então, te dá essa balança, né? Porque sempre precisa estar em equilíbrio isso. Se você tem um CMV maior, quer dizer que você compra produtos mais prontos. Então, quer dizer que você tem que ter um gasto com pessoas menor. Se você compra pão congelado, você não vai ter um padeiro, né?
Agora, se você tem um CMV menor, quer dizer que você produz tudo. Então, você tem padeiro, tudo, então seu gasto é maior. Então, o Prime Coach mostra essa balança. Ele não pode ser maior que 60%. O CMV não pode ser maior que 45%. Então, ele te dá já todos os seus indicadores ali, te traz uma análise ali Essa é de uma cada padaria um. muito saudável, então, né, Fabião? Um Muito. Essa CMV de padaria de trinta e trabalhador, quatro, pô, 35. cara, essa padaria é muito boa. É uma padaria lá do Acre e que a gente trabalhou muito bem eles, né? E já assim, era uma segunda gestão que estava vindo, a filha estava assumindo, né, a gestão dos pais. Então ela trabalhou muito bem a equipe, trabalhou muito Olha, bem. duvido aqui, hein, que na sala, como que a gente está hoje, o cara que está olhando isso, gravado, talvez, uma padaria que deixa aí, ó, no fim das contas, 20 e pouco, quanto você estava ali? 23%? 23% no fim da receita líquida, hein? É bela, uma bela padaria. Não, dela padaria. Então traz faturamento dela, o custo de mercadoria dela aqui, traz análise importantes, quanto ela gasta com pessoas, custo diferencial, ela tem uma produtividade legal. Produtividade, gente, a gente não pode gastar mais do que 16% ali do nosso faturamento com pessoas. E, em média também, cada funcionário nosso tem que dar para a gente 16 mil, viu, Denis? Então, fazer uma continha rápida aí, É isso mesmo. divide o seu faturamento por 16 mil. Vai dar o número de pessoas que você precisava ter, né? Uma padaria bem ali produtiva, ou na Legal. média da produtividade. Prime Coast, aí traz todas elas aqui, ó, de uma forma bem organizada. Ó, a evolução da margem. Então, você vê aqui, ó, esse foi um mês muito bom, mas teve meses que É, foram menores aqui, ó. Teve meses que teve dificuldade, que ela teve uma compra muito alta, teve investimento. sim. A evolução do fluxo de caixa dela, né? E aqui ele traz algumas análises estratégicas que ela precisaria fazer, né, para aumentar o resultado ainda mais. Enfim, cara, essa inteligência, ela vai te dar ali o Opa, de um consultor financeiro que você teria, iria fazer por você, né? sim. Oh, Muito bom. é sensacional, sensacional. Sensacional, sensacional, muito bom. Muito E boa aqui mesmo. teriam outras análises para eu mostrar também para o pessoal. Depois, mais para frente, eu vou mostrar como eu posso ajudar também a construir essas análises, que eu sei que é um mundo muito novo, né? Mas aqui a gente pode entrar em análises mais até rebuscadas, né? Aqui, por exemplo, essa aqui, a gente pega um documento aqui, que essa padaria, que é a padaria que hoje eu estou focando mais, essa rede de 11 lojas, a gente fez já um formato de fechamento gerencial. Aqui tem muitas pessoas também, eu estava conversando com o Denis, que também trabalham em padaria. Se você trabalha no escritório da padaria, você tem que fazer um fechamento para o dono de padaria, ver como que está a evolução da padaria, indicadores financeiros, tudo. Agora, se aqui tem mais donos de padaria, gente, também precisa fazer. Você precisa guardar um documento do seu mês. Como foi o meu mês de janeiro, como foi o meu mês de fevereiro, para que aí você consiga consultar isso. Eu sei que Que muita legal, gente Fábio. sofreu nesse mês de janeiro agora, né, Dente? É, Porque, muito cara, mercado de janeiro. Para algumas, depende muito da região, né? Da onde a é, pessoa está ali, a padaria se encontra, mas de uma forma generalizada, né? Uma forma geral, é um mês fraco para a padaria, né? é um mês fraco, mas esse mês parece que foi um pouquinho mais fraco do que É. o normal, né? Ô, Fábio, essa é o nome dessa IA é Cloud, né? Cláudio, isso É a mesmo. Cloud, tá? Uma pessoa perguntou aqui no chat, tá? Isso mesmo. Galera, é só ir conversando com ela, tá? Você vai melhorando com o tempo, mas você dá os dados para ela e vai conversando que ela vai te trazendo, ó, relatórios e análises. Aqui, ó, vendo como que foi o mês de janeiro de 2026 comparado com o janeiro anterior, comparado com a média do ano anterior, né? A gente vê que como foi as vendas online, né? Então, essa padaria vende muito online. Como foi vendas por horário, Denis, aqui, ó. O É, horário vendas por das horário, 6 às tal. 11, do almoço, da tarde, para você comparar janeiro desse ano com janeiro do ano passado, para entender essa padaria, por exemplo,
ela não teve crescimento no horário do almoço. Ela teria que focar mais no horário do almoço. Olha isso aqui que legal, os produtos com maior queda entre o ano passado e esse ano. Então dá aqui, ó, que sopas e caldos teve uma queda gigantesca, prato do dia, né, sanduíches. Então isso já te dá aqui, ó, um total de queda de 45 mil só em 10 produtos, entendeu? 15 produtos. Está fazendo uma análise. Então, isso tudo que a gente teria que fazer na mão, essa ferramenta já faz. Muito Essa legal. aqui, por exemplo, setor de pessoas, né? Muita gente falou aí, eu estou com dificuldade com pessoas, também uma dor muito grande que o nosso setor está passando, né? Essa Mas é que você importante vai, entender. essa que você ia mostrar, a próxima era de pessoas. É isso? Pessoas eu falei que eu ia dar uma pincelada, né? Tá, mas deixa eu te falar uma coisa, Fabio. Antes de você mostrar as outras, vou aproveitar aqui, que eu também acho que é um gancho interessante, tá? Já que essa mostra, é, essa, essa inteligência mostra aí os números e tal, mas pode parar de compartilhar que eu trocar uma ideia com você aqui sobre o seu trabalho aqui. Porque assim, o que que eu acho? Também, eu acho que é legal as pessoas saberem, né? Então, você tem uma IA de compra, você tem uma IA ou, aliás, uma ferramenta de marketing para orçamento para baixar, né? Você tem uma ferramenta de gestão para ver números, certo? Isso, Você tem essa ferramenta de gestão para ver números, só que você tem também que interpretar esses números. Você tem que entender desse gestão. Você tem que saber quais são os números estão bons ou não. Não adianta também você ter números e você não saber tomar as decisões para que esses números é, sejam significativos, né? Porque olhar números, né? Às vezes você não consegue entender o que está bom ou o que está ruim. Se eu pego, né? A minha esposa é veterinária. Se eu pego um exame aqui de um dos meus cachorrinhos, eu olho aquilo para mim e falo assim, nossa, parece que tá bom. E ela fala, não, tá tudo ruim. Ou parece que tá bom, parece que tá ruim. E ela fala, não, tá tudo bom. Ou seja, quem não olha, ou quem não sabe olhar os números também, fica com essa questão, né? Então, eu queria que você aproveitasse, Fábio, falasse um pouquinho desse trabalho da mentoria, e aí, depois que você falar dessa mentoria, eu apresento um pouco da minha ferramenta que faz do outro lado, que ele faz entrar mais cliente, faz entrar mais dinheiro. Então, a gente apresentou um pouco aqui de reduzir custo, né? Vamos apresentar um pouco de gestão. Depois eu apresento aqui uma plataforma que está trazendo muito resultado de dinheiro para a padaria, de entrada de dinheiro. E aí você finaliza com esse processo seu da, das pessoas, tal, né, da ferramenta aí que a gente vai falar. Mas eu queria que você falasse agora um pouquinho disso, porque às vezes a pessoa também tá, né, tá com pressa aqui, a gente fala, não, vamos mostrar a oportunidade disso, esse bate-papo que a gente falou. Fala um pouquinho disso para a gente. deixa eu compartilhar rapidamente aqui, né? Vê se você consegue abrir aí. Porque o que que eu acho também, né, Fábio? A gente tá criando um processo que a gente sempre fala, que nem eu criei com o Everton, né? Essa parte de educação e tal. E eu recebo muita pedido de ajuda das pessoas que querem um apoio, que querem entender os números da padaria, querem saber como é que alavanca, quer um apoio financeiro, quer conversar, participar de um grupo de donos de padaria para entender o que está dando certo, o que não está dando certo, né? Então, esse que você está falando agora é essa mentoria de dono de padaria, certo? Sim, isso mesmo. Fala aí, Então, então. eu tenho essa mentoria aqui, onde eu estruturo tudo isso que eu estou falando, né? Então, realmente não é, não é uma coisa tão simplista de falar assim, pô, você vai assinar o Vmarket lá e vai diminuir 15%. Né? Você vai entrar no cloud e você vai ter todos os seus indicadores prontos num passe mágico, né? Então, precisa realmente de estruturar cada um dos projetos para que ele desempenhe aquilo. Né? Ele já foi feito para isso, ele funciona,
a gente precisa estruturar ele para que isso aconteça. Então, eu tenho essa Legal. mentoria, Denis, que o diferencial dela é que ela é focada em inovação, focada em ferramentas que estão entrando no nosso mercado, focada em gestão. Né? Então, onde a pessoa vai poder se atualizar com o que de mais novo tem hoje no nosso mercado. E bem focado ali para aumentar a lucratividade da padaria também. Se tiver ali ferramentas legais, mas não sejam aplicadas ao nosso mundo, Não não adianta. faz muito sentido, né? Sim, E todas as ferramentas que eu passo aqui, tem muitas outras, são ferramentas que eu já coloquei em prática, vi dar resultado e sei que realmente vai impactar o resultado. legal, legal. Então, como que a gente se estruturou? A gente tem grupos que se encontram, né, para ter aprendizado e troca de experiência. São encontros mensais, 2 encontros mensais a cada 15 dias. Sempre, como eu falei, temas inovadores ali e um ambiente colaborativo. Porque, Denis, a gente está em grupo, essa troca é um negócio que eu ajuda muito. Hoje a gente está com os microfones aí fechados porque isso é muito conteúdo. Mas nessas mentorias, cara, todo mundo com o microfone aberto, trocando informações ali sobre um tema central. Né? Então, Legal. esse Isso é muito bom. aprendizado ele é muito mais forte quando a gente tem diferentes pontos de vista. Porque muitas vezes a dúvida de um é a minha própria Sim. ainda naquele nível de aprendizado. Então, isso vai ajudando a todo mundo ali ter Agora, entendimento. Fábio, você colocou a mesa o pessoal em volta aqui, mas na realidade É, é nesse ambiente como a gente está aqui, né? É um isso ambiente online. online, certo? É um ambiente virtual que a gente vai fazer essa mentoria, certo? Isso. Só uma fotinha para ficar mais clara. Então, não, é legal porque assim, só para entender, porque assim, 2 encontros mensais, então praticamente é a semana sim, né? Uma semana não, então pula uma semana. Isso. No mês vai ter 2 encontros, certo? Normalmente você já sabe a hora, normalmente à noite, é esse horário que a gente está. Normalmente à noite e normalmente se estende até a última dúvida, assim, né? A gente Sim, começa lá pelas 6 da tarde e vai até a vai última até a dúvida hora que tiver acordar. dúvida, até a hora que o papo rolar ali e É só cada é um um tirar dia a que eu sua deixo dúvida. para isso. É uma noite que eu Tá? deixo para isso. E Então, às vezes troca, vem pessoas que fecham a padaria às 8, só vai conseguir depois das 8. Entra, sim. e, Vai ficar né? aberta a sala e aí você pode entrar, conversar. Eu posso entrar, tirar minha dúvida com você e sair. É, Ou participar do papo com os outros, tal. Então, é uma mentoria, mas é um grupo de network, é um grupo que você vai trocar ideia, todo mundo, como você falou, é colaborativo. Então, as pessoas também podem colaborar, trazendo o que está dando certo para sua padaria e levando dali daquele grupo ideias para sua padaria e também colocar isso para rodar, tá certo? Podemos mesmo. falar assim? Isso mesmo, isso mesmo. Legal, E sempre bacana. um tema, né, central, mas aí às vezes sai ali do tema, tem uma dúvida sobre outra coisa, não tem problema. A gente vai Sim. navegando para diferentes assuntos, assim. E a ideia é trazer todas essas ferramentas que a gente está mostrando hoje aqui e muito mais coisas que você aplica todo dia nos seus clientes, ou nas suas padarias, ou nessa rede que você está trabalhando, né? A É, ideia é trazer isso. isso mesmo, perfeito. E Maravilha. também, ali, aqui fala um pouquinho do controle de indicadores, ou seja, eu tenho um foco muito grande nisso, eu gosto muito de números, então eu sempre vou tendenciar para isso, para melhorar os indicadores, ter mais lucro. Mas isso aqui é interessante, ó, apesar de ser em grupo, a gente tem uma questão de também poder ter um suporte individualizado. Então, a Sim, pessoa ali, né, vai ter meu WhatsApp, cara, qualquer dúvida ali sobre estar numa implantação de uma das ferramentas, ô Fábio, cara, travei nisso aqui, cara, não está indo. Não, peraí, já passei vamos por fazer. isso, faz isso que vai dar certo, né? Ou vamos entrar aqui rapidinho. Isso acontece, cara, eu Isso é gosto muito legal. dessa troca. Então, Melhora e um é pouco bem meu prompt aqui, então, inteligência.
vai rolar isso. Ah, que legal. Isso é É, na bacana. implantação, por exemplo, para o VMarket, tem uma implantação que você precisa cadastrar algumas Sim, sim. coisas, tem uns pulos do gato. Então, aí, mesmo quando não está na mentoria, você vai ajudando no processo, né? Maravilha. Isso é legal. Isso é Às legal. vezes, assim, eu vou ver que uma padaria está precisando de um foco mais individualizado, pode surgir de mim também isso, mas pode surgir de outras, da padaria mesmo me chamar, tá? Maravilha. De novo, vou falar de novo, resultados reais, gente. É isso que eu foco, é ter resultado real, resultado acontecendo. Senão é grupo para trocar ideia, né? É, não, aí no caso é para ter resultado mesmo, né? A gente ir aplicando cada uma ferramenta para aumentando esses resultados cada vez mais e chegar em bons números na padaria, né? Que legal, Por legal. que, Denis? Sobre o investimento, né? Então, é um investimento de R$ 1.500 por mês, né, que já Tá? inclui esses dois encontros. E aí, assim, eu sempre deixo isso de uma forma mais simplista possível, cara. Ah, não tá legal. Não tem problema, não quero continuar, não tem nada de, ah, vou ter que Comprar um pagar ano, é. um ano, não sei o quê. Não, quero testar um mês. Cara, vai lá, vamos lá, você vai participar de dois encontros. Se você gostar, continua. Né? Porque é isso, cara, né? A ideia não é aprender, não. A ideia Sim, é sim. agregar para a E também pessoa. a ideia aqui não é fazer um daqueles lançamentos de não, custa 17 mil e vai ficar por 1,5, não. Na verdade, a Não, cara. gente, quando você conversou comigo, que eu acho que foi bem bacana, a ideia é ter um grupo, né, é, que realmente consiga trocar uma ideia, cada um no seu momento de padaria, tanto faz se você está abrindo uma padaria, você está com uma padaria aí faturando 100 mil, ou uma padaria com 500 mil, 1 milhão, a gente vai conseguir atender, né? Vai conseguir colocar isso, colocar o foco, vai trazer isso e vai trazer o grupo para se unir, né? Quando o Fábio falou, não, cara, a gente precisa unir esses donos de padaria para terem os resultados que a gente está conseguindo aqui, né? Então, para a gente passar isso. Pelo que a gente viu no V-Marketing aqui, só no V-Marketing, né, Fábio? Nem estou falando das outras, eu vou falar de mais ferramentas aqui para frente também, né? Por isso que eu coloquei esse lance no meio para o cara já ir pensando que, por Legal. exemplo, só o V-Marketing, se a gente ajudar na implantação do V-Marketing, pô, às vezes você vai pegar um investimento desse e vai, por semana, você ganha isso, né? Ele se paga a mentoria todo mês, ele vai se pagar tranquilo, só na implantação do V-Market, né? Pô, se você ajudar a implantar uma inteligência artificial, né, com a parte de gestão, né? Eu desse lado aqui tenho outras inteligências artificiais também, de atendimento, né? A gente tem inteligência de outras coisas aqui, vamos mostrar algumas aqui. Então, a gente ajudando a implementar algumas coisas dessa, o sistema a mentoria, o grupo vai se pagando tranquilamente, certo? Muito, muito, cara. E é o que eu falei para você, eu gosto, né, velho? Eu gosto dessa troca, eu acho que é um negócio que todo mundo sai ganhando. Então, realmente vai se pagar. É um negócio prazeroso, assim, né? Um negócio que não Legal, fica aquele negócio assim, eu posso entrar, posso sair a hora que eu quiser, posso chegar. É um negócio flexível também. legal, Então, está sendo um modelo que eu estou achando muito interessante, sabe? legal. Então, Fábio, para a gente continuar aqui a nossa live, né? Quem se Fechou. interessou por isso daqui? Bate um papo lá no grupo, me chama, chama você e a gente vai conversar individualmente, né? Vai conversar individualmente ali e vai fazer sua inscrição, fazer esse processo e colocar você no grupo da mentoria, certo? É Aí assim. a pessoa vai ter acesso ao grupo, né, do Vai ter um grupo WhatsApp. separado, né? Não é esse grupo que está aqui, que foi da live. Inclusive, esse grupo ele já vem sendo acrescentado. Essa segunda live que eu faço com o Fábio e tal. A gente fez um só de inteligência com a participação do Yuri, que foi muito legal. E aí a gente tá fazendo essa e vamos fazer outras, tá? Vamos fazer várias. Então, esse grupo vai ficar para as pessoas e o grupo dos alunos mesmo, dos mentorados, a gente tem uma outra característica, a gente também vai colocar mais conteúdo nesse grupo, então
O conteúdo dos alunos mesmo, né, dos mentorados, ele é um conteúdo, é um grupo diferente, tá? Então é isso, a gente passa você É, para outro grupo, tá bom? só uma finalizada, eu vejo assim, está acontecendo esse boom de tecnologia, de IA, e o pessoal de padaria não está entendendo É, como aplicar, tá? Então, no geral, cara, é você entender como você consegue surfar isso, sabe, na sua padaria e ter os ganhos que muita gente está ganhando em outros setores. Então, basicamente, é a gente fazer essa interpretação da tecnologia aplicada ao nosso setor e já validada, né, nos meus clientes e aqui nas minhas padarias, ou nas padarias dos mentorados, né? isso, é, Isso clareia muito, sabe? exato, exato. Isso que eu Aí, acho que então, é. se ficou interessado, é só me chamar lá, estou lá no Só chamar. grupo, me É, só adicionar chamar lá que e a a gente gente conversa. vai fazer. É exatamente. Então, bora continuar. Vamos Ó, falar um vou pouquinho. passar a bola para você agora, cara. Então, tá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Gente, qualquer dúvida, vai chamando aí no chat, tá? Então, foi uma oportunidade aqui que a gente foi falando e tal, e vamos continuar. É, eu vou compartilhar minha tela e vou falar um pouquinho sobre a ferramenta que a gente trabalha. Vou dar um share em tudo aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela aqui, tá? É, eu vou falar um pouquinho da ferramenta que a gente trabalha, Fábio, que eu gosto demais, que é quando a gente vem para o Google aqui e coloca lá, por exemplo, né, Libânio, padaria em Uberaba, tal. Eu estou pegando aqui esse cara aqui, que é um cliente nosso, tá? Que a gente trabalha. Então, quando a gente vem aqui, eu estou falando de um processo que é hoje muito importante. É uma padaria que tem uma ficha do Google Meu Negócio, né? A ficha do Google Meu Negócio é essa ficha aqui, que fala da padaria e tudo bem e tudo tal. Todo mundo acho que conhece, é uma coisa que o que que representa isso, né? Essa ficha, às vezes a pessoa, o carro do Google passa, faz o cadastro, ou alguém que está na padaria faz o cadastro, você nem vê, né? E a gente começa a trabalhar com isso. E aí, o que que eu queria mostrar? Uma ferramenta que a gente tem. E aí, a ferramenta, eu vou mostrar o seguinte. O ano passado, a gente trabalhava com uma ferramenta que via o ranking, tá? O ranking dessa ferramenta. E quando a gente faz o diagnóstico, eu peguei essa padaria aqui para fazer o diagnóstico, né? Que é um processo que a gente faz gratuitamente para quem quer entender como a agência funciona e como está aqui. Então a gente pega essa plataforma aqui e ela diz para a gente como que está o termo de pesquisa, né? Como que as pessoas estão procurando. Então, o termo padaria, se eu não colocar o endereço, se eu tiver na cidade e colocar padaria, né, perto de mim aqui, onde é que tem? Então, nesse raio aqui, ó, de 1,5 km, a Libânio, que é uma cliente nossa lá de Uberaba, ela aparecia na posição 43, cara. Você tá vendo que tá tudo vermelho aqui, ó. Uhum. Nunca, né? Não sei se tá dando para ver aí, mas eu vou mostrar depois, assim, ó. Cara, jamais alguém ia descer tanto e procurar a padaria para saber, olha, tem uma padaria perto de mim. Não, o cara vai ali nas primeiras, né? E a gente fazia um acompanhamento, tudo isso, tá? Esse ano aqui a gente adquiriu uma outra plataforma, uma outra ferramenta, tá? E aqui, na verdade, até a gente mostrava também, né? Tá vendo? Você tem aqui as coisas que estão funcionando, que não estão funcionando. A gente fazia a gente faz aí uma sugestão do que é que precisa ser feito para melhorar isso. Quando a gente faz o diagnóstico, a gente entrega tudo isso para o cliente, tá? Mas o fato que é o seguinte, a gente usa uma plataforma hoje que é uma plataforma que, deixa eu ver onde que ela está agora aqui, que é essa daqui, ó. Essa plataforma que chama GBP Check, tá? Que é o nosso, agora que tá, ali era um print, né? Agora é real.
E depois do trabalho que a gente fez, né? Orientado, muitas vezes orientado pela plataforma e um trabalho da agência, o que que a gente faz? A gente monitora, faz mudança e monitora. Hoje, a Libânio está na terceira posição, com, né, grande melhora aqui, ó, no raio grande que eles estavam, tá? Ainda tem área de sombra que está mais afastado. Por quê? Porque tem outras padarias aqui, né? Uberaba tem bastante, depois eu vou mostrar aqui o que a gente fala. Mas a gente vê aqui, ó, que a gente tem algumas padarias do lado, né? Pertinho, tal. Tá vendo que mostra no mapa? A gente tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Libânio tá aqui, né? Cadê? Libânio tá aqui no meio, em cima do 2. Dá para ver aqui, Fabião, ó. Dá para Tá. ver? Aí a outra tá do lado, a outra tá do lado, tá? Então a gente vai vendo aqui a concorrência, tá? Então, quando o cliente está perto da padaria, a chance dele achar a padaria que está bem posicionada no Google é muito grande. E aí, a partir daí, ele vai para essa padaria. Então, a Libânio é um cliente nosso que a gente vem fazendo esse trabalho, vem melhorando. Não é do dia para a noite que sai daquela posição para cima, é um trabalho constante, né, de movimentação dessa ficha e tudo. E a gente conseguiu trazer esse cliente para um posicionamento espetacular aqui, Ô, né? Dente, uma Oi, pergunta. pode. A gente pode dizer que ali onde ela está em verde, em amarelo, é a área de maior relevância dela? É a área de Aonde ela maior relevância. Ela tá bem aqui em cima desse aqui, tem. né? Quase de primeiro lugar aqui, tá? Ela tá bem em cima desse ponto aqui. Então, quem tá perto dela aqui, o número um, o número dois, sempre vai ver, né? Se ele vai afastando mais, o Google vai dando relevância para outras padarias que estão mais perto, tá? Então, se ele tá aqui, que nem tá essa daqui, terceiro, a gente fala que é até a quinta posição, tá? Porque quando aparece no Google, aparece as cinco primeiras. Então, Uhum. até a quinta posição, você tá ótimo de você aparecer, né? Fora que a gente depois faz um trabalho também de tráfego pago. A gente está falando aqui de orgânico, tá bom? Orgânico, qual que é a diferença? É gratuito, né? É só mexendo, SEO, tal, a gente fazendo técnica aqui, mas a gente consegue atropelar isso também com um tráfego, tá? Colocar eles em primeiro lugar. E aí, o que que acontece, Fábio? É gostoso quando o cliente começa a falar, gente, tá aparecendo gente nova na padaria, né? Essa padaria é uma padaria de bairro, uma padaria pequena, de bairro, de Uberaba. Então, o que que acontece? Não é uma padaria de avenida que chama atenção, tal, que tem muito fluxo. Então, você tem que levar as pessoas até lá. Então, esse processo, o que que acontece? Ela é muito gostoso quando o cliente fala, pô, a gente começou a mexer, começou a melhorar o posicionamento, e a pessoa fala, olha, apareceu aqui uma família que estava na estrada e procurou onde almoçar e apareceu a gente. Procurou uma padaria, apareceu. Então, eles conseguem sentir o movimento de pessoas novas, né? E isso reflete num ticket médio, vai aumentando o ticket, vai aumentando o faturamento e tudo isso, né? Mas Uhum. também não é, essa plataforma, Fábio, é muito legal, porque ela também vai mostrando aqui, ela tem uma, vou ver se eu consigo puxar por aqui, ó, ela tem uma análise completa, tinha até outra coisa aqui, mas ó, ela tem uma análise que a gente puxa, vou pegar aqui, Libânio, ó, uma análise que a gente puxa de como está essa ficha. Tá vendo aqui, ó? Como está a ficha? Hum. Então, assim, às vezes você tem um posicionamento ruim, mas você não sabe por quê, né? E Uhum. aqui, com o uso dessa plataforma, a gente entende por que que tá ruim, o que que tá, que precisa fazer, né? E aqui a gente fala, olha, ela estava com um movimento fraco, estava com 40, estava lá embaixo, né? E aí passou para bom, né? A partir de 80 aqui é um bom número, né? Então isso também é muito interessante da gente mostrar, tá? A gente tem um caso que é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Puxa, onde é que tá? Deixa eu ver se eu. O que que aconteceu? Fechei, talvez. Não, tá aqui, ó. Esse caso é uma padaria de. Deixa eu ver qual que é. A Surreale, tá? A Surreale é uma padaria do Kelvin.
que entrou agora para a gente, esse mês, tá? E essa padaria tava, a gente puxa uma análise, tá até em PDF aqui, porque a gente não tinha, né? A gente faz por fora, a gente não tinha acesso aos dados, então ele faz uma prévia aqui, tá? Então ele tava lá, ele diz, olha, essa padaria tá razoável, tá? Tá com Uhum. 69. E aí a gente começou a trabalhar ela e a gente mexeu poucas coisas, né? Vem o meu gestor, existe uma pessoa na minha equipe que faz isso, entra aqui, e aí o que que aconteceu? A gente trouxe para a ferramenta, olha, em poucos dias a gente trouxe ela para 88. Aí o que acontece? Por quê? Faltava alguns dados, faltava alguma estratégia aqui, faltava outra coisa. Então, a gente trouxe isso para cá. A partir de agora, que a gente corrigiu um monte de erro que tinha nessa ficha, o Google começa a mostrar ela e o ranking dela começa a melhorar. Uhum. Entendeu? Então, são Você já coisas sabe o que o que a Google gente já gosta, sabe o que né? vai Já fazer. sabe. E, Fábio, é impressionante, o que é bacana, é impressionante que não é tudo, não é sempre que acontece isso, tá? Tô te mostrando um caso um pouco mais isolado, que foi bem rápido, a gente mostrou aqui no próprio mês, né? A gente fechou aqui já, conseguiu melhorar a pontuação, mas o Uhum. ranking que vai melhorando, isso vai com o tempo, o algoritmo vai lendo e vai posicionando, tá? A gente tem dentro dessa plataforma aqui também, que é muito legal. Eu vou mostrar uma padaria, que é essa aqui, Bom Jesus de Pirapora, que não, a gente é cliente nossa, mas a gente não mexeu aqui nisso daqui ainda, tá? Mas olha que legal, ele tem um mapa de local e ele mostra os concorrentes aqui, ó. Mami Padaria, tal. Se eu aumentar aqui o zoom, ó, isso aqui Caramba, é uma quanta padaria aqui na padaria. minha cidade, tá? É uma padaria aqui na minha cidade. Então, aí o que acontece? A gente está falando dessa que é a verde aqui. Então ele fala, pô, olha onde está aqui a concorrência sua. Pô, esse daqui tem várias concorrência de padaria. Então a gente entende com quem que a gente está disputando ali, tá? Não Uhum. vai disputar com essa daqui que está lá embaixo. Ele está disputando aqui. E aqui também existe um mapa de calor. Olha que legal. Esse mapa de calor mostra exatamente aqui, ó, aonde estão a concorrência mais forte. Tá vendo que tem tudo a ver com o mapa de local, né? A Tá vendo? concentração de Isso aí. padarias e outros comércios que fazem, tá vendo? Ó, a Padoca, às vezes aparece aqui a Beatriz, ó, eu conheço todas essas padarias, tá? Então você tem algumas aqui que são padarias, essa daqui é de fermentação natural, é bem pertinho da minha casa, inclusive. Aí você tem aqui, ó, até alguns restaurantes, tá? Cafeterias, tal, que fazem a concorrência, entendeu? Então a gente estuda isso. Então o mapa de calor, tá vendo? Ó? É bem onde está tudo. E aí é bacana, por quê? Porque a gente pode estudar e fazer um trabalho em cima dessa plataforma, tá? Então essa é uma plataforma, Fábio, que eu acho muito bacana, que é Bem, importante só, também só vou dar colocar. uma observação sobre a que você estava mostrando aí nos pontinhos. Ah, se essa padaria que o seu cliente tiver, né, está crescendo a venda dele e tudo, ele quiser montar uma nova unidade, isso Sim, aqui é sensacional. Você saber onde tem uma lacuna ali aonde tem uma lacuna, onde tem espaço né, entre onde tem padaria uma que você fala, pô, concentração aqui no ou tem meião uma. cabe aqui, ó. É, Você tem uma a gente aqui, não então você tem consegue uma. ter essa noção sem uma coisa visual assim, né? Exato, exato. Muito legal. Então você vê que ele traz uma análise, né? Tem várias ferramentas aqui que a gente traz. Tem a parte do ranking, né? Que eu mostrei também, a parte do ranking, tá? E a gente acompanha, né? Se você pegar aqui um histórico, deixa eu puxar aqui, né? A gente tem, ó, vai acompanhando os clientes todos, tá? Ó, alguns que estavam vermelho, vai ficando verde, você entendeu? Então a gente pega, tem caso aí, ó, de padaria que bate primeiro lugar, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. É uma cliente nossa também aqui, ó. Tá vendo? Você pega a demonstração, tá aqui, ó, pô. Tá tudo em primeiro lugar. Quem passando perto lá, essa daqui é uma padaria que a gente toma conta, tal. Então, a gente vai cuidando, né? Vai cuidando de tudo esses processos, entendeu? Então, é muito bacana.
essa análise que a gente faz e essa plataforma eu também a gente usa muito aqui na agência, tá? Lembrando, né, que a gente consegue alguns acessos aqui para fazer análise de como que tá, né? Então, que nem essa daqui que a gente mostrou, da Libânio e tal. Se eu puxar algumas aqui, você vai ver que tem algumas que a gente está começando a trabalhar, tal, e aí a gente vai vendo como que estão as coisas, como que vai aparecendo, tal, né? E aí tem outras que a gente vai, ó, tá vendo? Esse é outro cliente que é uma padaria de São Paulo, nossa, que também bateu 80 aqui, ó, que chegou pra gente muito, muito ruim, tá? Então, isso aqui já é uma padaria que a gente está trabalhando aí desde o do ano passado. Então, isso está melhorando e eu acho que esse ponto, essa ferramenta, é bastante interessante para quem quer alavancar a venda, tá? É uma das pernas, né? Que a gente tem um método que trabalha isso na agência, tá? É uma das pernas que a gente cuida, ok? A gente olha para esse lado, que é um lado que normalmente as padarias não olham, esse processo do Google Meu Negócio, e que hoje todo mundo, antes de sair de casa, fala, tá ali. Ou se o cara tá na rua, fala, para onde que eu vou? Né? Então, traz clientes nesse ponto para a padaria, né? Clientes novos, clientes da região que às vezes também pesquisa, então isso é muito bom e vai ao contraponto que você está falando. Uma reduz o custo e a outra traz mais cliente, né? Então a gente precisa aumentar dinheiro, né? Aumentar o resultado com esse processo, E hoje tá? em dia todo mundo está no meio digital, né, cara? Você fala assim, às vezes eu me pego, cara, para ir levar minha filha para a escola, eu vou lá e ponho no Google Maps. Eu É, estou tão acostumado a pôr no Google Maps, é, eu, todo momento eu nessas redes sociais. Exatamente, cara. Eu também ando com GPS, Google, Waze, algumas coisas, muito também por causa de radar e por causa de trânsito. Que assim, hoje, uma vez eu estava com meu pai indo para São Paulo, cara, e ele falou assim: não, o caminho é aqui. E o GPS estava falando para você entrar e ir para outro caminho. Ele falou: não, mas o caminho é esse. A hora que a gente andou, que ele passou a saída e a gente andou mais tipo uns 200 metros, tinha um acidente. Entendeu? Eu falo assim, cara, hoje não dá para você confiar como era antigamente, entendeu? Que você fala assim, hoje é muito mais fácil, ele sabe Hoje que tem parou, tudo. que se tem buraco, se aconteceu É, alguma coisa ali a 1 quilômetro para frente, ele já te tira aqui atrás. Então, assim, o algoritmo é muito mais previsível, né? Inclusive, a gente estava indo para uma consulta e a gente quase perdeu a consulta por causa desse erro, sabe? E eu falei assim, pô, se a gente tivesse ido pelo GPS, a gente tinha chegado na hora, um pouco antes, né? Então, eu também, cara, saio de casa com isso ligado. Por isso que as pessoas, e elas vão, né? Elas vão procurando, elas vão, às vezes tá viajando e fala, pô, onde é que tem tal coisa aqui? Onde é que tem uma padaria, um café, cara? Né? Então a gente aparece nesse ponto e é legal, tá? Lembrando que isso é uma das ferramentas da agência, né? A gente trabalha com muitas ferramentas e e aí, quem quiser estar aqui nessa aula aqui também, pessoas procura a gente lá, fala com o Djalma, principalmente o Djalma que está aqui. Ele também faz esse diagnóstico, apresenta para o pessoal que quiser, sem custo tal, para mostrar para vocês qual se tem, né? Para a gente olhar também se tem potencial de crescimento ali, tá? Isso é uma coisa legal, viu, Fábio? A gente usa muito, essa é nova aqui, essa você plataforma. analisa se tem um potencial de crescimento. A gente usava três plataformas que tinham esses números, sabe? E aí que Uhum. eu mostrei na primeira tela, né? Depois a gente desligou e ligou essa plataforma mais nova, por quê? Porque ela engloba tudo. Então a gente consegue ver o mapa de calor, o ranking e o posicionamento, tudo numa plataforma só. Cara, Essa pode extremamente ser uma inteligente. nossa E tem mais boa. coisas que eu não mostrei ali, tá? Mas que consegue administrar algumas fichas também, é bem legal. Isso é bem legal, tá? Então, também, quem quiser na mentoria, a gente mostra também como implementar, como fazer, como Uhum. trabalhar essa plataforma, tá bom? Perfeito. Perfeito. Então,
É isso aí. Se tiver alguma dúvida, a gente coloca no chat. Estou vendo aí o pessoal perguntando, acho que pro Djalma. O Djalma tá falando que para mandar quem quiser, para mandar o WhatsApp para ele, que ele faz o diagnóstico aqui, tá? A gente põe a sua padaria ali, nessa plataforma que a gente paga aqui, e aí vocês vão ter o diagnóstico, tá bom? É isso. Muito bom. Agora, meu amigo, me conta aí o resto das novidades. Como é que tá as outras ferramentas aí? Cara, tem muita coisa, né? Mas eu tava pensando, hoje à tarde, né? Tava lá numa das unidades, e, pô, o pessoal lá no grupo falou muito sobre essa dificuldade com pessoas, né? Sim, E a gente vê geral, cara. Toda padaria que eu vou, eu falo, como tá aí? Puta, tá difícil com pessoa, não tô conseguindo reter, tá tendo essa geração, né? Falando muito da geração, da geração, da geração. E a gente startou um projeto, e assim, eu vou mostrar depois a ferramenta para vocês, mas queria falar, ah lá, já tem ali, ó, eu quero. Aí é, já, a Aline quer um diagnóstico. Legal, legal. a gente startou um projeto, cara, novo, né? A gente vai fazer uns 2 meses. E eu vou contar sobre esse projeto bem embrionário, tá? Mas a gente tem uma leitura do mercado e estamos focando nisso agora. Qual que foi a leitura que a gente teve, Denis? A rotatividade nessa rede de padarias está muito alta, tá? Baixa retenção, e a gente vê isso é um geral. Tem muita pessoa querendo sair do CLT, Sim, muita pessoa querendo deixar o CLT, não ser mais CLT, e querendo ter meios de contrato mais imediatistas. Ela sim, vai ganhar por dia, por semana, e ganha um pouquinho mais, mas não vai ganhar 13º, vai ganhar cada, mas ganha um pouquinho mais. A gente viu isso muito acontecer. Aqui, a gente é uma rede que tem 300 funcionários, né? Então, isso caramba. aconteceu bastante. Não teve um caso isolado, foram vários casos de funcionários que saíram do CLT e se tornaram freelancers Hum, para a própria rede, para a para a nossa própria própria rede. rede. Só mudou Pra o própria modelo de negócio, de Só mudou o modelo contratação. de negócio, porque a gente precisa, como a gente tem essa rotatividade, tem um absenteísmo muito grande, como não, médio assim, absenteísmo, que absenteísmo é falta, atestado, tudo. Então, como isso estava acontecendo, como está acontecendo no Brasil inteiro, então o pessoal viu a oportunidade de virar freelance para ganhar por dia, ao invés de ser CLT. Cara, isso aconteceu muito. A gente falou, peraí, uma coisa a gente pode fazer, ou a gente para com isso, não existe mais freelance, agora é só CLT, não quero saber, isola essas pessoas, não vamos chamar. Esse era um caminho. O outro caminho era olhar isso, cara, falar, isso é uma tendência. A gente Sim, olhou isso e falou, isso é uma tendência. As pessoas não querem mais CLT, as pessoas querem ganhar de forma mais imediata. Então, a partir daí, a gente montou um projeto para aproveitar essa tendência. E senão, cara, a gente vai ficar dando no ruim emprego. Né? sim. E aí, o que a gente está fazendo? A gente contratou uma ferramenta que chama TIL, Trabalho Intermitente Online. TIL Hum, Digital chama. Hoje, a CLT abriu uma nova modalidade que chama intermitente, que é o cara que ganha por dia, que não tem vínculo, ou seja, o cara pode, essa semana não quero trabalhar. Beleza, ele não trabalha. E ele é convocado para vagas. Então, hoje a gente tem 11 lojas. A gente convoca esses caras para trabalhar. Ele hum, não, ele pode negar, falar, cara, não, hoje eu não quero. Beleza. A gente começou a estruturar melhor isso, mas aí estava virando meio. A gente fez um grupo de freelancers intermitentes, postava lá no grupo, mas estava uma coisa muito impessoal, assim, sabe? Postava no grupo, aí quem falava primeiro ia, e às vezes a pessoa faltava. Então, não, a gente precisa de uma ferramenta que vai organizar isso. E aí a gente foi para o Tio. Né? Eu vou mostrar aqui rapidamente o Tio, não tem também muita coisa para mostrar. O Tio é essa ferramenta de convocações, tá? Então, assim como o Uber, por exemplo, quando você chama um Uber,
e aí vai para todos os Ubers, e quem é o primeiro a aceitar é o que leva a sua corrida, o sim. tio faz isso. Quando a gente joga uma vaga, a gente joga para todos os freelancers e o Uhum. primeiro a aceitar leva a vaga, né? Ele Hum. ajudou a gente a organizar essa questão de convocação, né? Então, aqui, ó, hoje eu estava na Vila Sucre da Portugal, a gente está fazendo isso na Portugal e na Raia. É um trabalho embrionário, então a gente está instalando nessas duas unidades. Aqui a gente fez uma convocação, ó, lá para Portugal. Aqui você coloca o dia que você quer, né? Eu quero por dia 22, das 13 às 19. E também pode ser um final de semana, não precisa ser só um Pode dia. ser mais dias, aqui você Pode pode ser mais adicionar dias. vários horários, várias datas, tá? Pode ser final de Legal. semana, pode ser por mês inteiro, uma férias. Quero cumprir uma férias, Sim, você né? quer cobrir Por uma um férias? pacote Pode ser. inteiro que você vai fazer, né? Quem quer pegar esse pacote, né? Entendi. E aí, na hora que eu vou aqui para o funcionário, eu coloco lá, só tinha aceitado um, aceito o outro agora. Eu Ah, coloco quem que eu quero. A gente tem 30. Ah, posso até mandar mensagem aqui, mas não queria ter apertado isso. Vou voltar aqui. Hoje a gente está com 35, se não me engano, freelancers e intermitentes aí. tá. Essa loja, ele quis mandar só para os 5 que mais vai lá, que mais vão lá. Ele mandou para os 5 aqui e tinha 3 vagas. Ou seja, tinha bastante vagas para os 5. Os 3 primeiros aceitaram e leva. Tá? Mas ele podia ter mandado para os 30. Podia Aí ter os 3 mandado para os primeiros 30. aceitar, leva. Então, Aí esses você dois já. mesmo falou para as pessoas se cadastrarem lá no tio Isso. e fala, cara, quando a Cada, gente tiver vaga, vai abrir lá. cada pessoa tem um aplicativo do tio, funcionário, chama tio funcionário. E Tá? aí, quando tem vaga, toca lá, faz uma notificação, eles vão lá, corre para aceitar. Então, Entendi. assim como o Uber mesmo. Ela perguntou se tem no Aceitou. Brasil inteiro isso daí. Você já viu? Esse aplicativo é um aplicativo que você é interno. Se Você você divulgar para as pessoas vão ali. mas o que a gente faz? Pode ser, mas a gente precisa primeiro ter os freelancers, ou seja, às vezes você já tem pessoas que fazem freelance para você. E você Sim, tem que ir divulgando mais para as pessoas, isso. para alimentar mais freelancers, né? Sim, E porque quem isso já aí se paga, espalha rápido, né, Fábio? Se você pega paga. as pessoas que vão na padaria, que não querem ser CLT, mas querem trabalhar como freelance, e fala, não, aqui tem sim, só que você tem que entrar no aplicativo. E aí já, Tinha ou 200. também pelos os próprios funcionários é, espalham isso para a comunidade, né? Nosso grupo de freelance tinha 200. A gente pegou os 30 que mais são frequentes para colocar lá, Entendi. né? Então, isso se espalha muito. Freelance não falta hoje, ao contrário de CLT. CLT hoje está escasso, mas freelance, cara, você vê assim, de Freelance o olho. cara tem. Ah, Então, a gente fez essa leitura, né? E além disso, o tio também já gera o recibo para pagamento, tem também um ponto online lá dentro, que o cara pode bater, o freelance pode bater. Então, ele estrutura melhor isso, né? e E não deixa caracteriza pesado. Para vínculo. freelance, só pode ser 2 vezes na semana, então você tem controle. Para Hum, intermitente, que é essa nova modalidade da CLT, o cara não tem vínculo, pode ir. Isso aí você pode chamar ele quando você quiser, um mês inteiro. Então, porque já existe o vínculo. O vínculo é uma CLT, mas é uma modalidade diferente, hum, uma modalidade de intermitente. A gente também não sabia isso, disso. A gente foi hum. pesquisar e achou. Então, você contrata o cara, mas o cara vai trabalhar só quando você chamar ele ou quando ele quiser também. Né? Não tem essa questão. Então, aí você Entendi. não E tem, só não ganha quando ele trabalhar. também quando ele trabalhar. Aí o tio já vê lá quantas horas ele trabalhou, já faz um proporcional de 13º, proporcional de Já férias, cobra proporcional tudo. de férias, deixa tudo no comprovante, o cara assina legalizado, cara. Aí você vai pagar lá 100, 150 por a diária, não vai se preocupar também com, sabe, Um preciso problema. trocar. Pô, pega outro intermitente ali, então é muito mais fácil, é muito mais flexível. Sabe? Tanto para a Muito. gente, que é dono,
quanto para o funcionário, né? A Sim, gente está apostando muito, cara, nessa ferramenta, apostando muito mesmo. muito É um dos legal, né? principais projetos que a gente tem de pessoas é esse trabalho intermitente. Muito legal, muito bom. Olha, esse eu não conhecia, gostei Legal, pra né? caramba. Muito É. legal, muito legal. Bom, Fabião, eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí para mandar no chat, eu acho que ele falou ali, né? Que é a moça que entendeu, acho que não era alguém, né? A pessoa perguntando se tinha alguém de Minas Gerais na live aqui para trabalhar na cidade. Eu acho que é isso. Fábio, então temos as ferramentas que a gente apresentou, né? Legal, colocando aqui aquela nossa promessa, uma ferramenta para diminuir custo, outra para alavancar os lucros, uma outra de gestão e uma bônus aí de pessoas, né? Que bacana, que a gente também está testando, também está vendo acontecer e está dando certo. E vamos depois falar para o pessoal o seguinte: quem quiser, chama a gente no grupo, tá? Quem quiser avançar com a gente aqui, tanto na parte de marketing quanto na parte da mentoria, a mentoria é muito bacana, gente. Pensa bem na mentoria porque a gente é como se tivesse esse encontro aqui para a gente conversar sempre que preciso, né? Você tá ter alguém, né? Não esperar uma live para tirar uma dúvida, tal. Não, você ser atendido realmente, você, olha, vai ser colocado ali a sua questão, e você pode falar, pô, tô precisando de tal coisa, tal. A gente traz a solução, vê quem é que implementou isso, quem que resolveu esse problema. Então, a mentoria é para isso, tá? Para a gente ter a participação num grupo para você sempre ter soluções para os problemas do dia a dia da padaria e implementando esses processos. Vai ter muito conteúdo também, vai ter muita parceria, vai ter muita indicação de várias coisas, tá? Que a gente sabe, trabalhando muitos anos com padaria, o Fábio a vida inteira, eu também alguns anos com padaria aqui, posso contribuir algumas coisas, então fica o convite para vocês participarem dessa mentoria que a gente está abrindo aqui, tá bom? É, É então, isso, deixa eu Fabião? só mostrou algumas das ferramentas, né? A gente tem, cara, Tem assim, uma muitos. dor muito grande aí também que é receituário, sabe? Tem Sim, ferramentas muito fáceis e que estão ajudando muitas pessoas a terem os receituários, terem os custos da forma correta dos seus produtos. É uma das principais dores também ali de sim. precificação, né? Então, todas Precificação. essas áreas, assim, a gente entra na mentoria, né? Isso aqui é uma É. pincelada, né? Às vezes também existe, você tem uma mentoria só de precificação, uma mentoria só de gestão, uma mentoria só de marketing. Então é legal, a gente quis fazer essa abertura porque a gente vai trazer todas as soluções, né? As soluções que você precisa naquele momento, né? Olha, eu preciso de tal solução aqui, vamos trabalhar. Então a gente leva para você a solução, as ferramentas que a gente já atua, o que tem de novo no mercado, né? O que está funcionando com outros planificadores. Então isso que é bacana, né? Traz essa necessidade e a gente vai resolvendo. Essa é a grande diferença de uma mentoria e uma consultoria, né? A consultoria vai lá, faz para você, larga lá e depois alguém tem que tomar conta daquilo ou ela fica preso na mentoria, na consultoria, né? A mentoria não, a gente vai te dar várias ferramentas, tá? Vai te dar a ferramenta, vai te dar o caminho, vai falar, olha, é aqui, o que está funcionando hoje é assim, aplica isso desse jeito. E aí você vai, por si só, levando esses processos e conseguindo os resultados, entendeu? Então, isso que é a diferença. Então, legal, fica o nosso convite aqui, né, Fabião? E também Sim. qualquer dúvida, agora também pode colocar no grupo lá. Eu vi o pessoal escrevendo no chat aqui. Acho que não tem mais nenhuma dúvida, mas é isso, Fabião? É isso. Agradeço aí principalmente a você, Denis e Djalma, por terem, né, possibilitado esse encontro. Imagina, pô, tamo Sempre junto. muito gostoso. E Imagina, Fábio, prazer. pessoal que quiser é só chamar lá no WhatsApp. E vamos ter outros, né, Denis? Vamos ver. A gente Vamos vai pegar agitar um esse tema. grupo Fica no aqui. grupo, né? Fala pro pessoal ficar no grupo,
porque aí a gente grupo. vai escolhendo uns temas, vai trazendo mais coisas. Podia depois, né? Vamos fazer um desse, de repente, precificação, nova loja, que momento que abre uma nova loja, algumas coisas de gestão. A gente vai ouvindo o pessoal e vai trazendo o tema, né? Para falar aqui. Maravilha. Isso mesmo. Fechado? Até a próxima, então, né? Até, joia. Obrigado, pessoal. Boa noite, então. Fica aí o nosso Com certeza. convite para a gente continuar esse papo lá no grupo, tá bom? Abraço, até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, abraço.